Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Mais uma vez, mais um dia aqui para glorificar o nome do Senhor, adorar, exaltar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É por isso que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui simplesmente para pedir, ou viemos aqui para fazer qualquer coisa a não ser para glorificar a Deus, porque a gente sabe que busca o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E o Senhor acrescenta paz, saúde, direção, e a nossa vida vai cada dia sendo mais próspera. Nós aprendemos que prosperidade não é dinheiro, mas prosperidade são as bênçãos de Deus quando Ele estende a mão sobre nós, amém? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. A minha versão é a revista e corrigida. Se tiver para ficar igual a leitura, é bom. 2 Reis 6, versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 16. Amém? Então vamos lá. E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de quem o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem é dos nossos, que é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele vai saber, o rei de Israel, as palavras que o Senhor fala até no teu quarto de dormir. E ele disse: então vá e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, colocamos a tua palavra no teu altar. Senhor, nada mais do que um vaso é o que eu sou nas tuas mãos. Senhor, eu não tenho palavra nenhuma para trazer aqui, mas eu sei que o Senhor tem. E o Senhor vai fazer diferença nessa noite. Nós não vamos sair daqui como chegamos, mas vamos sair daqui cheio do teu Espírito e totalmente renovado, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse texto, que é um texto muito interessante, que é um texto que vai eu creio que todos já ouviram falar. Se não ouviu falar, pelo menos essa passagem que fala que mais são os que estão conosco do que os que estão lá com ele, nós já conhecemos. E há pessoas hoje que nós convivemos dentro da igreja, fora da igreja, são pessoas que elas não vivem o sobrenatural de Deus, porque elas não conseguem viver, elas não conseguem porque não têm olhos espirituais. Quem não tem olho espiritual não vê nada com clareza, vai ver as coisas todas nubladas, todas turvadas, vai ver as coisas totalmente fora da ótica de Deus. E aí, nesse sentido, nós vamos conversar um pouquinho hoje, porque nós precisamos entender que discernir a Deus, as palavras de Deus, ela vai muito além. Quem não consegue ver uma coisa com clareza é porque ele não está percebendo, ele não consegue discernir. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, discernimento. Se nós tivéssemos a noção do que significa discernir, a gente estava clamando pelo Senhor todos os dias e todos os momentos pelo discernimento. O discernimento, ele vai nos fazer ver as coisas pela ótica de Deus, não pela nossa ótica.
nós vamos começar a pensar como Deus pensa, agir como Deus age, ver as coisas como Deus vê, caminhar como Deus caminha. O discernimento, ele vai dar para você exatamente a estrada pela qual você caminha, pela qual eu também vou caminhar. E na palavra do Senhor, no livro de Jeremias 15:15, ele vai falar para nós o seguinte, que é separar o que é precioso do que é vil. Muitas vezes nós vemos alguma coisa e a gente acha que aquilo é muito bom, só que por trás tem alguma coisa que pode não ser tão bom. Esses dias eu pensei, eu falei assim, acho que vou trocar meu carro para ele não desvalorizar muito, acho que eu vou trocar. E chamou, foi uma concessionária lá em casa conversar comigo, e o vendedor queria me colocar o carro dele muito superior ao meu. Só que quando você olha, um carro é zero, o outro já não é zero, aí você já fica assim, naquela vontade de fazer o negócio. Mas quando ele começa a trazer muitas informações, a gente tem que ver que o carro é novo. Mas a gente para pensar assim, até onde é bom para mim? Tem coisas que são apresentadas para a gente como coisas boas, mas a gente tem que ver além. O carro do homem tinha menos potência do que o dele, era zero, mas tinha menos potência do que o meu, era menor do que o meu, era mais, ele rendia menos, tinha torque menor do que o meu. E quando eu comecei a olhar aquele carro e comecei a conversar com ele, e ele querendo me dizer que aquilo era bom, aquilo era bom, aquilo era bom para mim, eu comecei a imaginar justamente quantas vezes coisas são impostas para nós, dizendo que é bom para nós, é bom para nós, é bom para nós, e os nossos olhos não conseguem discernir que é uma cilada. De repente a gente está caminhando com tanta empolgação, mas a gente está caminhando para uma cilada. E quando nós pedimos a Deus o discernimento, o Senhor, ele começa a nos mostrar. A primeira coisa que o Senhor faz, ele tira a sua paz. Se você não tem paz, não entra. Não entra, porque ela não é do Senhor. Primeira coisa, o Senhor vai trazer para você paz e vai trazer gozo, vai trazer alegria no seu coração. Se você não sente nada disso, então você não está caminhando, não está olhando com os olhos do Senhor. Nós olhamos agora, mas o Senhor, ele vê adiante, ele vê mais à frente. Quantas pessoas fazem financiamentos, porque quer casa, porque quer carro, e eu vejo lá na caixa, muitas pessoas pegam seus contra-cheques no mês, que tem muitas coisas de vantagem, vai lá, apresenta o contra-cheque, mas o resto do ano ele não tem, aí a prestação dele é lá em cima, ele paga 1, 2, 3, na quarta está morrendo, quando aí um ano perde a casa. Outros oficial de justiça vai lá e toma. Por quê? Porque ele não olha amanhã, ele não conhece o amanhã. Deus conhece o nosso futuro. Então precisamos entender que quando nós caminhamos com o Senhor, Ele nos dá direção, Ele nos mostra aonde que a gente vai caminhar. O discernimento é rejeitar o meu desejo para viver o desejo de Deus, rejeitar as minhas vontades para viver a vontade de Deus, ainda que aquilo não seja o que eu quero, porque eu estou rejeitando o que eu quero, mas eu estou entendendo o plano de Deus para mim. É assim que nós caminhamos todos os dias. Se a gente for ver também, a nossa carne, ela não se alegra com a rejeição. Quando nós queremos fazer uma coisa e a gente vai ver que aquilo não dá certo, a nossa carne, ela não gosta, porque a nossa carne, ela é resistente à obediência. O livro de Romanos diz que quem é dominado pela natureza humana, ele faz as coisas que agradam a natureza humana. Mas aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele vai fazer as coisas que agradam o Espírito. Então a gente vai viver sempre num choque. Carne e Espírito, eles estão sempre brigando, eles estão sempre guerreando. E o Senhor, ele disse, Jesus nos disse, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E as pessoas usam essa desculpa para cair no erro. Mas o Senhor, ele nos manda alimentar o Espírito. Ele não nos diz para nos satisfazermos com a fraqueza da carne, mas alimentar o Espírito. Por isso que a gente tem que estar atento nas coisas que a gente vai caminhar. Muitas coisas o Senhor, ele já colocou na nossa mão. Ele já colocou diante de nós. Oportunidades ele já colocou. Coisas que nós queremos ele colocou, mas nós não conseguimos ver. E aí a gente começa novamente aquele conflito entre carne e espírito. Mas é por quê? Porque não temos o discernimento e não vemos o que o Senhor está nos dando. Um exemplo desse foi Agar. Agar, ela estava naquele deserto, chorando, gritando, morrendo de desespero, sabendo que o filho dela estava morrendo. Quando o anjo fala com ela, fala assim, ao poço,
sem olhos espirituais, nós não vemos o poço. E o poço está aqui. E às vezes o poço não é o carro, às vezes o poço não é a casa, às vezes o poço não é a saúde, mas o poço é Cristo. Ele está aqui para nos dar a direção. Jesus está aqui para poder nos fazer caminhar. O Espírito Santo vive dentro de nós. Então Ele está sempre mostrando por onde passamos e nós não conseguimos ver. O poço está, mas os nossos olhos não percebem. Então nós vamos caminhar sobre o discernimento. Nós vamos caminhar em 3 direções. Nós vamos falar 3 pontos. O primeiro, separar o que é bom do que parece ser bom, porque nem todas as coisas são boas para nós. A palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Tem algumas versões que diz que o seu caminho não é o melhor. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso e ele leva por esses lugares. O inimigo, ele tem um propósito na nossa vida, que é nos fazer ver diferente as coisas que Deus tem feito, ou nos fazer caminhar em lugares que o Senhor Ele tem preparado para nós. Às vezes Deus coloca uma pessoa para ser amiga da gente, para caminhar com a gente, para estar junto, mas o inimigo coloca na nossa mente que aquela pessoa não é correta, aquela pessoa se mete muito na vida da gente, aquela pessoa está falando coisas que não devia, e a gente começa a criar uma aversão. E ali o que acontece? Aquela pessoa que Deus colocou como uma ajuda na sua vida, você rejeita. E aí vai viver exatamente como o inimigo quer, vulnerável. Normalmente as pessoas que são, quem tem mais assim o dom de aconselhamento, quem tem mais o dom do discipulado, essas pessoas elas costumam a ser mais diretas nas coisas que falam. Eu recebi um chamado para ser, eu ainda estava fora da palavra do Senhor, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, o Senhor está mandando dizer que você é um atalaia, Ezequiel 33. E aí quando a gente vai ler lá em Ezequiel 33, lá diz o seguinte, que o atalaia ele tem a obrigação de falar. Se o atalaia não falar e a pessoa morrer, culpa do atalaia. Se o atalaia falar e a pessoa rejeitar, problema da pessoa. No momento eu falei: nossa, eu quero isso para mim não, eu quero lá ficar confrontando ninguém, né, batendo com o povo de frente, eu quero isso para mim não. Mas não é a gente que quer, o Senhor ele chama. E quando a gente se coloca dentro da visão dele e permite, então a gente começa a caminhar. E eu tenho notado, esses dias eu estava falando com a minha intercessora que mora em Recife, falei: Irá, eu não consigo, Irá. Eu preparo uma palavra de falar assim: Deus é amor, você está lindo, você está certo. Quando eu falo, não sai nada do que eu escrevi. Eu escrevo uma coisa, quando eu falo é toda a outra. Eu falo assim: porque é seu chamado. Então as pessoas que ela tem um chamado, elas vão cumprir o chamado. E a gente não pode rejeitar as palavras que Deus fala, porque às vezes aquela palavra que está sendo dita, aquela palavra Deus está usando para ser direção, está sendo para escape. E às vezes a gente fecha essas portas. E o diabo ele usa muito isso. Então a gente às vezes tem pessoas que a pessoa não é para estar com a gente, mas a gente acha que ela é tão boazinha, tão certinha, e aí a gente quer aquela pessoa do lado. É uma pessoa que é amiga de todo mundo, que fala com todo mundo, é toda cheia de alegria, mas são pessoas que o inimigo engana. Uma hora ele engana nossos olhos para a gente rejeitar quem colocou, e outra hora que abre o nosso coração para a gente aceitar quem o Senhor não quer. Então nós precisamos entender que nem sempre o que parece ser bom, ele realmente é bom. Qualquer pessoa que te afasta de Deus não é bom para você. Qualquer pessoa que vai te colocar num caminho que o Senhor não preparou, então essa pessoa ela não é boa para você. O nosso caminho ele tem que ser guiado de acordo com a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Às vezes a gente sonha, tem uns sonhos, o inimigo coloca sonhos na nossa cabeça de que alguém está nos traindo, ou de que alguém está falando mal, ou de que a gente tem que fazer determinadas coisas, que é tudo engano. Então a gente precisa estar atento. Nem todas as coisas que parecem ser boas, elas realmente são. Nada acontece na nossa vida de um dia para o outro. Todas as coisas que elas acontecem na nossa vida, elas têm sinais. E a gente precisa aprender a interpretar os sinais. Deus ele fala conosco, ele pode falar de voz audível, pode falar por visão, ele pode falar por profecia, mas ele fala por sinais também. E a gente não percebe muitas vezes esses sinais. Um exemplo: se você vai andar no seu carro e acende uma luz, é um sinal.
que seu carro precisa de uma manutenção. Alguma coisa tem que fazer. Se de repente você está com febre, é um sinal que alguma coisa não está bem. Se um casamento não tem diálogo, já não tem vontade de estar junto, se um sai e não faz falta para o outro, é sinal. Se você dorme todos os dias, acorda todos os dias e não sente vontade de orar, nem te incomoda, é um sinal. Se a oração para você começa a ser um peso, começa a ser cansada, é um sinal. O Senhor, Ele sempre trabalha nos dando sinais, e nós precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor Ele nos mostra, que Ele nos dá. E um outro ponto muito interessante é em relação ao namoro. O namoro, quando ele começa, às vezes quem está perto está dizendo assim: olha, não é bom para você. Ah, mas eu gosto, porque fulano é assim, ele é muito bruto hoje, mas vai ficar bom. Ou ela é muito preguiçosa hoje, mas vai ficar boa. Não vai. Não vai. Quando não é para você, não é para você. Não adianta insistir, porque esse é um dos maiores enganos que acontece. Depois vai chorar e vai reclamar. O Senhor, Ele está dando sinais, está alertando. Então nem tudo que parece ser bom, na verdade vai ser. Sansão, ele como menino birrento, ele falou: eu quero aquela mulher de Timna lá. E ele vai, e o pai dele fala assim: mas tem tanta mulher dentro, né, do nosso povo. Ah, mas eu quero é aquela, eu quero é aquela, eu quero é aquela. Aí casou com aquela. O que deu? Deu tudo errado na vida dele. A mulher enganou ele. Aí depois ele vai e conhece Dalila. Aí o que ele quer? Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Aí ele vai e casa com Dalila. O que acontece? Ele morre. Porque quando a gente quer, porque quer, nós estamos andando pela nossa vontade, não estamos andando de acordo com o que Deus mandou a gente andar. Nós não estamos tendo discernimento. O segundo ponto é a diferença que tem entre o emocional e o espiritual. Aqui está um ponto muito interessante. Às vezes nós chegamos na igreja e vemos aqui uma banda tocando e tá aquele negócio. Aí a gente já começa: nossa, o culto foi abençoado, o culto foi maravilhoso, o louvor foi maravilhoso. Precisamos discernir o espiritual do natural. Tocar bem é uma habilidade natural. Cantar bem é uma habilidade natural. Adorar é espiritual. São duas coisas distintas. Uma vez eu preguei aqui, quem canta nem sempre adora, mas todo aquele que adora, ele canta. Então nós precisamos entender e discernir uma coisa. Às vezes vimos a igreja e o pastor que está aqui, ou a pastora, ele grita e pula, a igreja está pulando lá, está todo mundo. E aí a unção veio. Nem porque está pulando e gritando significa unção. Nós precisamos discernir a presença de Deus. A presença de Deus. Elias, quando ele estava no monte e Deus ia falar com ele, veio um vendaval. Deus não estava. Veio um terremoto. Deus não estava. Veio o fogo consumindo tudo. Deus não estava. Quando veio uma brisa, um sussurro, ali estava a presença de Deus. Então nós precisamos discernir aonde está a presença de Deus. Eu não estou dizendo que uma pessoa que pula, que grita, né, que é o reteté, que essa pessoa não tem Deus. Não é isso. Mas nós não podemos entender que só isso significa a presença de Deus. E quando nós achamos que é só isso, que é só um louvor com banda, com muita coisa, ou só alguém que pula e que grita, que tem a unção de Deus, é porque nós estamos totalmente fora da visão. É porque nós não temos discernimento. O discernimento vai te mostrar isso. O discernimento vai te colocar nesse lugar de sentir a presença de Deus. Não é ninguém vir fazer uma encenação para te mostrar, mas é você perceber em você a presença de Deus. Isso é o discernimento. E nós precisamos ter muito cuidado. Muitas vezes a pessoa vai ouvir profecias. Se eu sou contra a profecia, não. Eu estou aqui por uma. Na minha vida aconteceu certas coisas assim que só eu que estava lá em casa que acredita no que aconteceu. O que acontece? Que Deus falou de manhã, vai acontecer de noite aconteceu. E depois 28 dias ele falou assim: eu disse que acontecia e aconteceu. Só eu que sei. Mas a gente tem que ter cuidado. A palavra do Senhor diz:
ouve todas as coisas e retém o que é bom. Mas como é que eu vou reter o que é bom se eu não conhecer a palavra de Deus? A gente precisa conhecer a palavra de Deus, justamente para reter o que é bom, para ouvir o que o Senhor está dizendo. E às vezes tem pessoas que falam e não necessariamente é de Deus. Nós precisamos ter sabedoria, discernimento para entender quando é de Deus. Hoje, a cada dia que passa, as coisas estão mais evoluídas, mas também mais perigosas. Se você ouvir uma pessoa trazendo uma palavra que você está esperando na internet, e você curtir, você vai ver, vai chegar 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ali, não vai parar. Vai chegar constantemente a mesma palavra. Então você tem que estar atento, tem que ter discernimento se aquilo vem de Deus ou se não vem de Deus. E também nós precisamos ter também o cuidado de saber de onde vem essa palavra, qual é a origem dessa palavra, porque muitas pessoas podem falar o que quer. Lembra do menino The King of the Power que apareceu, que foi uma mídia que todo mundo... Eu fico assim. Eu ficava pensando, quando eu vi aquele menino em todos os lugares, eu fiquei assim: meu Deus, cadê o discernimento das igrejas? Dos pastores, dos auxiliares, dos diáconos, dos líderes de célula? Ninguém na igreja teve um discernimento para ele chegar e fazer aquele show. Em tudo quanto era igreja, ele chegava e fazendo aquele show todinho, e o povo chorando, e o povo botando mão para cima. Cadê a origem do que vem? Qual é a origem da palavra? Qual a origem do que está vindo? Porque uma pessoa, para trazer uma palavra, ela tem que ter vida com Deus. E nós precisamos ter vida com Deus para poder interpretar o que estamos recebendo. Nós não podemos sair recebendo qualquer coisa de qualquer jeito. Esse é o segundo ponto que nós tratamos sobre discernimento. O primeiro ponto: nem tudo parece que é bom, parece ser bom. E o segundo, distinguir o espiritual do natural ou do emocional. Não se deixar ser levado pela emoção, mas exatamente pelo Espírito de Deus. E o terceiro vai falar sobre o santo e o que é profano. Paulo, determinada vez, ele estava andando com Silas, e uma mulher dele gritando assim: ah, lá vai aí o homem de Deus. Aí ele vai no outro dia: ah, vai aí o homem de Deus. Aí o que ele faz? Eu te repreendo, espírito de adivinhação. Ela estava falando alguma coisa errada? Não. Ele não era homem de Deus? Era. Qual o problema então? A fonte. De onde vinha aquela fonte? Aquela fonte não vinha de Deus. E se não vem de Deus, só tem dois senhores. Então naquele momento Paulo repreende aquela adivinha. E nós precisamos discernir para que a gente não se deixe entrar nesse lugar. Todo discernimento é para nos tirar da vulnerabilidade, para nos tirar do ponto de risco. É exatamente isso que significa o discernimento. O diabo, ele quer muito, quando a pessoa está fora da igreja, ele quer impedir a pessoa que venha. Uma vez que ele vê que a pessoa vem para a igreja, ele vai observar. Se a pessoa entra, sai, não está nem aí, ele também está nem aí. Se a pessoa entra e começa a se envolver, começa a buscar a presença de Deus, então ele vai começar a trazer mentiras para as pessoas. Mas às vezes, porque o diabo não é bobo. Bobo é quando a gente pensa que ele é. Então o que ele vai fazer? Ele não vai trazer uma mentira, porque talvez uma mentira você não vai aceitar. Mas ele vai te trazer um sofisma. O que é um sofisma? O sofisma é uma mentira vestida de verdade. Então quando você ouve um sofisma, você caminha assim, entendendo que ele está bem por ali mesmo. Tem uma coisa e outra, mas é besteira. E você caminha bem naquele lugar e vai entrando naquele sofisma. Quando você vê, você está totalmente fora. Um dos sofismas que nós vemos é a igreja que prega a hipergraça, que diz que Deus perdoa tudo, pode fazer o que quiser, porque Deus é bom, e você, uma vez que aceitou Jesus, tudo você pode fazer na sua vida, porque Ele vai te perdoar. Ele já perdoou, Ele vai continuar perdoando. O Senhor, Ele nos aceita chegar para Ele do jeito que a gente está, mas a gente não pode permanecer. A gente tem que buscar uma vida de santificação, uma vida de mudança. A gente não pode aceitar o que era como eterno, porque o Senhor disse para mim: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, elas passam, e agora é tudo novo. Então tudo vai se fazer novo. E a gente não pode aceitar que essas mentiras
elas vêm. E essa mentira é a mentira, esse é um sofisma, em que realmente Deus perdoa? Perdoa. Ele já levou nossos pecados, pregou na cruz? Já. Se eu errar, se eu pecar 300 vezes, Ele vai me perdoar se eu me arrepender? Vai. Mas eu não posso, a partir da hora em que eu faço uma coisa, ela é pecado, e eu peço perdão, amanhã eu vou fazer de novo a mesma coisa, e de novo a mesma coisa, e de novo a mesma coisa. A gente está tratando Deus como Deus ou como bobo? E aí Ele não vai perdoar, não. Ele vai chegar uma hora que vai chegar a hora de conta. E quem sabe, no meio de uma errada dessa, até a gente pedir o perdão para Ele, ou a gente parte ou Ele volta, e não tem mais a chance do perdão. Preste atenção quanto é importante, quanto é sensível. Deus é sensível. A gente tem que estar muito atento aos sofismas, às mentiras vestidas de verdade. Mas a gente só discerne isso na palavra de Deus. O Senhor vai falar exatamente isso. Eu acho que é em Ezequiel. Ele vai falar assim: estão dizendo que tem paz, mas não tem paz nenhuma. Estão dizendo que vão ser salvos, fazendo tudo o que querem, mas não vão. Estão dizendo que eu estou botando a minha mão e abençoando qualquer coisa que quiserem entrando. Não estou. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos caminhar como o Senhor Ele quer que a gente caminhe. Nós vamos ser também que tem a intuição. Agora nós vamos fazer uma comparação, é bem rápido, entre a intuição e o discernimento. A intuição, ela é uma percepção rápida e sem raciocínio. Aqui a gente vai assim: nossa, eu tive uma intuição de tal coisa e vou fazer tal coisa. Aquilo é emocional. As coisas de Deus, ela nunca caminha na rapidez. Ela não caminha na rapidez, ela caminha dentro do propósito dele. Você vai fazer uma compra, quer muito comprar um carro, e de repente você fala assim: eu queria tanto um carro. Aí começa a promoção daquele carro, e a promoção daquele carro, aí você começa a dizer: o Senhor está mandando esse carro para mim porque está na promoção. Quando Deus Ele quer mandar uma coisa para a gente, Ele manda sendo bom. Ele não vai te mandar um carnê de 60 meses que você gasta o salário todinho pagando aquilo, não. Porque Ele é dono do ouro da prata. Ele não vai te mandar entrar numa dívida para você depois não conseguir pagar. Quando a gente entende, a gente não se deixa levar pela intuição, mas a gente caminha no discernimento do Senhor. A emoção, quando ela cruza com o desejo, aí é uma bomba atômica na nossa vida. Que é justamente isso. A gente entrar em lugares que a gente não deveria entrar pelo impulso, pela vontade de ter, pelo desejo de ter, e achando que aquilo ali está tudo certo. E aí a gente cai em lugares que nós não deveremos cair. Jamais. O discernimento já não leva a agir por impulso, mas leva a caminhar, olhar com o olho de Deus, caminhar no tempo de Deus. Às vezes a gente vê as coisas passando, as oportunidades passando, e a gente está esperando. E fala assim: oh meu Deus, se eu tivesse feito, eu tinha resolvido há tanto tempo, mas Ele não quis. Então, algum motivo tem. Que às vezes a gente vai saber. Deuteronômio 29 diz que tem coisas que só cabem a Ele. Então o que adianta a gente se irritar e se desesperar hoje? Não existe isso. E voltando ao texto, a gente vai ver aqui que o rei vai falar com ele assim: quem é que está dizendo? Ou seja, o rei, ele não tinha discernimento, ele tinha intuição. Alguém está me dedurando. Quem é? E aí, quantas vezes a gente acha que os outros estão nos traindo? Falta de discernimento, como ele também não teve. E aí o servo vai falar para ele assim: olha, não é ninguém que está traindo, não. É o homem de Deus que diz. Você já viu a inversão dos valores? Agora, ao invés do rei orientar o servo, é o servo que orienta o rei. É o servo que vai dar conselho ao rei. O servo que vai passar a informação ao rei. Como está a nossa casa? Como está? Será que nós somos a pessoa que coordena a nossa casa? Ou será que são nossos filhos que dão ordem dentro de casa? Será que os papéis não estão invertidos? A gente precisa estar atento à inversão dos papéis, o perigo da inversão dos papéis. Já passou pela sua cabeça que um piloto, quando ele senta no avião, ele não fala assim: qual passageiro vai me ensinar como é que eu faço? Já pensou quem ficaria dentro desse avião? Ninguém. Então a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando a gente toma o governo da vida espiritual e a gente relega Deus para correr atrás da gente, não pode dar certo. Não pode dar certo. É exatamente um dos pontos que nós precisamos muito estar despertos. Quem está dando as ordens? Quem é que está trazendo a orientação? E aí quando ele fala, ele vai mandar o rei, vai mandar vai mandar soldados, vai mandar carruagens e vai mandar também os carros de guerra para lá. E quando ele chega
de manhã, que o servo acorda, o servo abre a janela que ele vê aquele exército todo cercado, ele vai falar o quê? E agora? O que vamos fazer? E agora? E agora? Essa é a visão de quem vê com os olhos naturais. Ele viu com os olhos naturais. Ele viu os soldados ali. E nós precisamos estar vendo com os nossos olhos espirituais. Não podemos deixar os olhos naturais ver. Porque os olhos naturais, se nós não formos fortes, eles podem contaminar. Eliseu não se permitiu contaminar. Eliseu disse, orou e falou para ele assim: agora olha. Ele pediu para que abrisse, porque os que estavam com eles eram maior do que os que estavam no mundo, do que estavam na guerra, que estavam em oposição a eles. Então naquele momento ali, ele vai abrir os seus olhos e ele vai ver. Falta o quê? Falta o discernimento nos olhos de Geazi. Nós precisamos ser influenciadores. Nós não podemos deixar que o Geazi que está espalhado pelo mundo venha nos contaminar e fechar os nossos olhos. Mas nós precisamos ser Eliseu na nossa casa, na nossa igreja, na nossa célula, no nosso trabalho. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos ver o que Deus quer nos mostrar. Nós precisamos caminhar no lugar que o Senhor está nos mostrando para caminhar. Precisamos ter o discernimento de nos posicionar. Às vezes ir, às vezes ficar. Não vai depender somente da nossa vontade, mas exclusivamente do nosso espírito. É um espírito domado, é um espírito quebrantado, é um espírito que se rende à voz de Deus. O discernimento, se você tiver noção do que significa na sua vida e o que pode te trazer, te proporcionar, não sai daqui essa noite sem pedir ao Senhor, clamar a Ele, discernimento. A gente saber que a gente vai andar no lugar certo, a gente não vai errar, a gente não vai chegar tarde, nem vai chegar fora de hora, a gente não vai ter o problema da gente chegar e perder as oportunidades. A gente não vai chegar a tempo de atropelar a oportunidade, mas a gente vai chegar exatamente na hora certa, no momento certo. A gente vai caminhar com as pessoas certas. E é isso que eu quero deixar para você no seu coração hoje. É essa palavra que eu quero deixar, e que há 3 formas de nós adquirirmos o discernimento. Primeiro, leitura da palavra. Porque se a gente não conhece a palavra, a gente não tem como discernir. Qualquer sofisma, que é mentira com roupa de verdade, a gente vai acreditar, porque não conhecemos a palavra de Deus. Primeiro é conhecer a palavra de Deus. Segundo é orar e pedir ao Senhor que Ele dê sabedoria e discernimento, porque não adianta você discernir e fazer tudo errado. Sei que é isso que eu tenho que fazer, mas vou fazer outra coisa. É sabedoria e discernimento. Você tendo sabedoria e discernimento, você vai para a terceira coisa: obedecer. Porque não adianta Deus te falar se você não quiser obedecer. Você tem que ouvir e tem que obedecer, para que você seja bem sucedido e que você caminhe uma prosperidade que Deus trouxe para você. A primeira prosperidade é a salvação para você e para sua casa, e depois as demais coisas que Ele com certeza Ele vai acrescentar. Amém? Vamos nos colocar de pé?